Fala galera, olha nós aqui de novo, sejam muito bem-vindos a um episódio do ENIAC Cast Inovação Disruptiva, mais o podcast da ENIAC Ventures, acreditem ou não, 19º, onde tecnologia, inovação e conhecimento se encontram. Hoje temos um convidado para mim, né, super especial, para vocês vão adorar também, além de ser um dos alumnos do ENIAC, construiu uma carreira impressionante em tecnologia e segurança da informação. É um grande prazer receber Alexandre Gasparino, CEO da startup Privali, vocês vão conhecer um pouquinho aí da história, que foi adquirida pela Tivit em 2020, é isso, né? É isso aí. Peguei as informações e a IA não errou nisso. Tudo certo, Amado. Então quero te dar as boas-vindas, Alexandre. Obrigado, Amado. Quero agradecer a você em especial pelo convite. Quero agradecer ao ENIAC também, né, pela oportunidade da gente estar conversando um pouquinho. E tem assunto aí para a gente falar nesse podcast. Espero que agrade todo mundo que esteja escutando a gente, que vai acompanhar a gente durante esse podcast. E vamos em frente. Obrigado. Legal. Quem sabe faz ao vivo. Bom, o Alexandre é um dos grandes nomes em cibersegurança, privacidade de dados e GRC, né? Governança, risco e conformidade, para quem não tem familiaridade com a sigla. E tem mais de 18 anos de experiência, apesar dessa cara de moleque, hein? Obrigado. Tá? 18 anos de experiência em projetos transformadores do setor. Preparados para uma conversa cheia de insights técnicos de liderança? Vamos lá então? Alexandre, então vou começar o primeiro bloco aqui, perguntando um pouquinho que eu sempre faço com cada convidado que vem aqui. Nós vamos começar ouvindo quem é o Alexandre pelo próprio Alexandre. Conta onde você nasceu, um pouco sobre a sua infância e adolescência e sobre a sua família. Que legal, Amado. Bom, eu costumo brincar que eu sou guarulhense da gema, né? Opa! Eu nasci em Guarulhos, tenho muito orgulho da cidade de Guarulhos. Que legal. Moro hoje em Guarulhos, né? E, tive uma infância excelente, como toda criança que tem a minha idade hoje. Tô com 37, né? 37. Super, obrigado pelo jovem, né? Eu não tô... Quem trabalha com tecnologia, a gente brinca que roda com o pneu murcho, né, cara? Porque o cara, ele parece que ele tem 18, parece que ele tem 75, né? Mas, cara, eu tive uma infância tranquila, assim... As escolas que você estudou aqui? Cara, eu estudei em colégios particulares, né? E eu sou aluno, sou cria aqui da casa, né? Tive o prazer e a oportunidade de estudar e trabalhar aqui no ENIAC, né? Legal. De falar um pouquinho sobre a minha trajetória, mas assim... Eu comecei a trabalhar desde muito jovem, né, cara? Assim, comecei a trabalhar, nem sei se pode falar isso aqui, mas eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Olha só. Não podia nem trabalhar naquela idade, né? Mas assim, de uma maneira muito leve, tá? E eu tive o privilégio de começar a trabalhar com tecnologia desde muito pequeno. Olha só. Porque naquela época... Quando você era criancinha, você já pensava em tecnologia, Alexandre? Eu sempre gostei. Eu tive esse privilégio de ter contato com tecnologia ainda muito jovem. Comecei a fazer aqueles cursinhos de tecnologia aí com 11 anos, né? Mas eu era sempre um garoto esperto, extrovertido. Era em software ou em hardware? Em software, vamos dizer assim. Fazia aula de pacote Office, naquela época a gente estudava internet, né? Como entrar na internet, né? Então, assim, eu tô ficando velho, meu amigo. E aí é isso, assim. E aí, antigamente as pessoas começavam na sua vida profissional como office boy, né? Era a entrada de todo jovem no mercado de trabalho. Como office boy. Eu tive a oportunidade de já entrar na área de tecnologia. Então, eu estudava nesse colégio quando criança. Eu terminava de fazer os meus exercícios e eu ia ajudar o coleguinha do lado a formatar um texto, a fazer o exercício. E aí o professor... Você fez técnico aqui no ENIAC? Eu fiz técnico no ENIAC. Certo. E aí o professor olhava e falou assim, poxa, cara, preciso de um auxiliar aqui no laboratório para me ajudar. Você não quer vir aqui? Legal. E aí eu falei, eu não posso trabalhar. Ele falou, não tô perguntando se você pode trabalhar. Era o professor Sérgio. Olha que legal. A quem eu devo muito, porque meu start na minha carreira profissional foi em decorrência disso. Até por conta disso, eu fazia um estágio lá e ele não me pagava com dinheiro, ele me pagava com cursos da instituição. Olha. Então, para os meus pais era maravilhoso, porque em vez de eu ficar na rua empinando pipa jogando bola, eu aprendi uma formação e ia... né, trabalhando, ia me aprofundando, ia ganhando esse corpo mais corporativo, assim. E foi o que me deu base para entrar no ENIAC. Porque quando eu estudei no ENIAC, isso eu fazia colégio fundamental ainda, Sim. né? E meu colégio até a 8ª série, onde eu estudava. E o primeiro colegial não tinha lá. Você tinha que mudar, tinha que mudar. Isso era perto de onde você morava? Isso era aqui próximo de onde eu morava. Certo.
E aí eu falei, poxa, eu já trabalho com tecnologia, eu já tô indo nesse mundo. E o ENIAC ENIAC tão é a famoso referência. nessa área, né? Era, Referência. na minha ocasião, quando moleque, e ainda obviamente, é referência hoje em tecnologia na cidade. Eu falei, cara, eu vou fazer o primeiro colegial lá e vim fazer o técnico aqui. E aí, meu amigo, aí a coisa avançou Aí vai. aqui no... Pegando essa linha, né, falando sobre essa sua trajetória, né, você como um aluno do ENIAC, alguém que atuou diretamente na instituição, como foi o começo da sua carreira? Então, quando você então vai para o mercado mesmo, né, se desvincula do ENIAC, acho que você deu aula aqui, depois você comenta para Sim. mim sobre isso, e o que te motivou a focar na área de segurança da informação? Começa a contar um pouco dessa história, dessa sua ligação com cibersegurança. Você sabe que eu ter entrado na área de segurança da informação, que foi uma mudança na minha vida para muito melhor, foi graças ao ENIAC. É mesmo? O ENIAC me colocou na segurança da informação. Por quê? Porque nessa época eu estava aqui e aí eu já conhecia a TI. E aí, eu lembro que eu estava fazendo aula aqui, o professor Ricardo França, que é meu amigo, você conhece o Ricardo França, grande abraço para ele, inclusive. Ele falou, pô, menino é esperto pra caramba, eu já trabalhava com tecnologia há 3 anos já. E aí ele falou, pô, me pegou pelo braço e me levou lá na sala do Mauro. Né? Olha, Mauro, você precisa contratar esse menino. E aí o Mauro falou, ele é bom mesmo. Aí ele, pô, eu entrei como estagiário no ENIAC. Aí a coisa foi evoluindo. Virei auxiliar, aí virei professor. Aí comecei a dar aula aqui no ENIAC também de tecnologia. Aí passei por várias coisas. E aí, como eu ajudava no laboratório, tinha alguns outros professores da faculdade que davam aula e eu ajudava eles no laboratório. E um dos professores trabalhava já com segurança da informação. Olha, num legal. banco durante o dia e dava aula à noite. E como eu consegui criar uma boa relação, e ele percebeu que eu era um jovem que já tinha uma bagagem, né? Mesmo com pouca idade, mas pelo fato de eu já ter começado muito cedo, eu já tinha uma bagagem. Isso eu já estava com 17 para 18 anos, 18 para 19, na verdade. Sim. E pintou essa vaga no banco em segurança da informação. Ah, então você foi pro banco exatamente por causa desse relacionamento com os professores. Exatamente. E aí ele falou, cara, tem uma vaga lá, você não quer fazer uma entrevista? Eu falei, por que não? E aí entrei na área de segurança da informação e foi um divisor de águas na minha vida. Nós estamos falando de 18 anos atrás, né? 18 anos atrás. Como que era o Alexandre de hoje? Depois vamos fazer perguntas mais do hoje, né? Mas lá atrás, como que era esse negócio de segurança bancária? Porque hoje, eu acho que nós vamos falar um tema aqui que interessa a todo mundo que está nos assistindo. Primeiro que o nosso público aqui, eu já falei com o Alexandre, é prioritariamente investidores, né? São pessoas que gostam desse mundo da inovação, são startupeiros, aí os founders da startup, né, que estão nos ouvindo. Então é legal ouvir um pouco lá de trás essa questão. Hoje a gente vê tanta fraude, tanta coisa, hoje, né? Como que era 18 anos atrás, quando você foi convidado para começar num banco falar de segurança cibernética naquela época? Legal, essa pergunta é incrível porque mudou muito em 18 anos. Hoje em dia, eu falo isso muito no mercado, inclusive, né? Porque hoje é fácil você entrar numa empresa e falar sobre segurança, cibersegurança, porque infelizmente ou felizmente, um assunto que está na onda por causa de fraude, de ataques cibernéticos, mas há 18 anos atrás não era assim. Não era, né? 18 anos atrás, a segurança da informação, ela se resumia a antivírus. Hoje a gente nem fala mais de antivírus, a gente fala de XDR, de endpoint mais avançado. Era antivírus, firewall e controle de acesso, que foi onde eu entrei. Eu entrei ali na área de controle de acesso, que era para dar privilégio em pasta, em sistemas, e era o que tinha. Era o que tinha em termos de segurança da informação. Tinha algumas coisas, já estava começando um movimento um pouco mais avançado em bancos. Então porque o próprio banco ainda naquela época era embrionário esse assunto. Muito, porque pensa, nessa época nós estamos falando que praticamente não tinha cartão. Há 18 anos atrás acho que não tinha cartão, tinha pequenos movimentos de cartão de crédito. A gente falava de cheque ainda, a gente falava os desafios eram outros, né? Mas já tinha caixa eletrônico, automatizado, então a gente já tinha no segmento financeiro uma preocupação grande com segurança, mas era o segmento financeiro. Se você saísse do segmento financeiro e fosse falar de segurança da informação com alguém do varejo, o cara falou, não, isso daí na minha empresa não acontece. Daí, hoje em dia... As compras ainda eram físicas. As coisas eram físicas. Não existia e-commerce naquela época. Ainda, não existia e-commerce. E hoje, quando a gente olha, por exemplo, tecnologia... Antigamente, olha só que curioso. A área de tecnologia era meio. Então, assim, por exemplo, varejo. Varejo
TI, o computador da TI era para poder vender ali, fazer a emissão do boleto do crediário para você comprar lá a sua cama, o seu armário. A TI era isso. Hoje, a TI é um negócio. Hoje você não consegue comprar se você não tiver, né, o e-commerce parar, perde-se uma receita do varejo absurda. Né? Então, você vê como as coisas mudaram. E aí, para você poder hoje ter a tecnologia para vender, segurança da informação passou a ser estratégico. Porque se eu tenho um e-commerce para vender os meus produtos online e eu não garanto essa segurança para quem vai comprar, ou vem um hacker e tira essa plataforma do e-commerce do ar, eu perco receita, eu perco dinheiro, eu perco insumos importantes para a companhia, né? Alexandre, tem alguma pesquisa, porque eu desconheço, mas me deu a curiosidade aqui. O pessoal sabe que a gente faz todo um roteiro com IA e tudo mais, mas a gente vai saindo aqui à medida das conversas vão vindo. Tem alguma pesquisa que ranqueia exatamente o que um público, eu, por exemplo, como consumidor de um banco, hoje muito mais os bancos digitais, o que a gente hoje espera? Eu acho que se fizer, não sei se tem, acho que o primeiro lugar vai ser segurança, não vai ser? Hoje sim, assim, hoje. Em termos de, quando a gente fala de negócios digitais, hoje o banco, ele é muito mais, a gente fala isso muito no mercado, hoje o banco, ele é muito mais uma empresa de tecnologia do que propriamente o banco. Por quê? Porque tudo é pautado em tecnologia. Você acessa um banco hoje pelo celular. Você pega, por exemplo, esse é um caso interessante para a gente falar sobre negócio, né? Saiu uma pesquisa agora recente da WPP, que é uma empresa que comprou até o Ibope. Sim. O Kantar Media e o Ibope. Sim. E fez uma pesquisa sobre as marcas mais valiosas no Brasil. Deu até na Forbes. E o Nubank, por exemplo, é uma das marcas mais valiosas no Brasil. E o Nubank, ele é o quê? Ele é um banco digital. A quarta maior marca é o Itaú. Que coisa, e aí, né? E olha que interessante. Aí, assim, por exemplo, o Nubank, ele é um banco digital. Eu não sei, posso estar cometendo alguma deslize, eu não sei nem se o Nubank tem agência. Eu acredito que é tudo online. Não tem nenhuma agência. Então, assim, olha só que interessante. Ele é todo pautado em tecnologia. Então, você vê como a tecnologia hoje, ela é fundamental para o ecossistema de inovação, de negócio. E aí as empresas que não acompanham o Itaú, eu dei esse exemplo por quê? Porque o Itaú, ele se modernizou todo em marketing, campanha, para justamente acompanhar essa tendência tecnológica que essas outras startups, como o Nubank, por exemplo, impulsionou no mercado. É verdade, entendeu? Verdade. Então, assim, tinha aquele negócio do banco 30 horas, né? Que era que as 24 horas do dia tinha mais 3, então tinha essas histórias todas da tecnologia. Legal. E você vê que interessante, nessa mesma pesquisa deu que o Pix, a marca Pix, marca eu nem Pix. sabia que a Pix era uma marca, mas a marca Pix é uma das marcas mais valiosas no Brasil. Só. Incrível, tanto que as pessoas conhecem sobre o Pix. E o Pix é todo pautado em tecnologia. É legal, bacana isso aí. Vamos falar isso. então da Privale, Legal. Que você é sócio, passou por um processo de M&A com a Activity em 2020, como a gente falou antes. Você poderia compartilhar como foi essa experiência e quais foram os maiores aprendizados como CEO da Privale em uma fase tão estratégica, né? Porque a Privale existia, você entrou como sócio. Conta um pouquinho dessa história da Privale. Eu conheço, mas conta para o nosso público, eles vão adorar ouvir essa história que eu adoro sempre ouvir. Cara, vai ser um prazer ouvir de novo. A Privale, ela foi um presente na minha vida, né? Assim, eu era diretor comercial numa outra empresa e aí eu estava olhando para outras coisas no mercado e aí um amigo em comum me apresentou o founder. Eu fiquei encantado pelo projeto, porque eu venho do mundo de segurança, da informação. Você trabalhava nessa época em banco ainda? Eu trabalhava com GRC, com governança, risco compliance. Sim. E aí, que está muito voltado para banco, para regulamentações e tal. E aí eu tava. Mas eu sempre vim desse mundo de cyber, né? E privacidade era um assunto novo em 2020. Porque estava para sair a Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje é uma realidade, né? Que a nossa solução é pautada em cima dessa lei, ajuda as empresas a se adequarem em relação à lei. E era um assunto novo. E era uma startup, e aí eu sempre tive curiosidade de entender um pouco mais a fundo esse mundo de startup, que eu te confesso que no primeiro momento eu tinha até um pouco de preconceito. Porque eu achava que startup... Olha que interessante. Startup não era empresa, que startup, sabe aquelas coisas de startup... Em 2020, você ainda tinha esse preconceito. Eu tinha esse preconceito. Olha que legal. E hoje, óbvio, que mudou completamente. Mas é interessante porque quando ele me explicou o que era o projeto e qual que era a ideia,
a gente ia E a preparar... pronúncia certa é Privily. Privily. Tá, eu Mas- falo Privalia, mas é Privily. Muita Privily. gente chama de Privile. O Privile vem de privacidade e aliado à privacidade. Também Então chama é um Privily. apoio nessa questão de privacidade. E aí o projeto era muito interessante, porque a gente ia preparar a empresa para vender. Isso era uma coisa nova para mim. Eu já tinha tido uma empresa com 18, 19 anos Certo. em tecnologia que quebrou, né? Que tudo bem, tudo é aprendizado. E essa nova oportunidade eu achei interessante sobre a ótica de, putz, preparar uma empresa para vender. E como que se prepara uma empresa para vender? E aí eu tive vários aprendizados, né? E é interessante que só um gancho, porque assim, existem dois tipos de empresa, turma, e não tem nenhum problema em relação a isso. Existe a empresa que vai dar dinheiro, uma empresa que ela foi feita para fazer dinheiro, que muitas vezes é uma empresa familiar, que vai passar de pai para filho, que é uma empresa que vai gerar caixa, vai gerar receita, perene, vai viver, vai uma empresa de 100 anos, e tudo certo. E tem empresa que ela já é preparada para ser vendida, que era o caso da Privily. Então, e aí o nosso plano era preparar a Privily para ser vendida em 3 anos. Nós vendemos a Privily em 3 meses. Em 3 meses. 3 meses. 3 meses foi um negócio, assim, super... Surreal, né? Surreal. Mas muito interessante, assim, é um aprendizado. Ela tinha quantos... desculpa, ela tinha quantos anos? A Privily, ela é de 2018, 17, se eu não me engano, de fundação. Ela rodou ali ela tinha capital de investimento, mas ela rodou ali uns 2, 3 anos esperando a lei entrar em vigor, criando o MVP, aprimorando o MVP, fazendo todas as validações. E aí, quando a gente chega ali em 2000 E o projeto, quando você entra para dali 3 anos fazer o exit. Exato, porque aí eu entrei justamente numa fase, que você conhece bem a questão de startup, você tem a ideação, o MVP, e depois você vai para a fase de tração. Então eu entrei bem nessa fase do final da validação para início da tração. E aí, rapidamente, a gente conseguiu tracionar muito bem. Enfim, até por conta da minha experiência comercial, que é fundamental para uma startup. Então, se você está com uma startup, está com um projeto de startup, uma primeira dica que eu posso te dar é traga uma pessoa de negócio, porque muitas vezes o startupeiro, ele é um técnico, ele é um desenvolvedor, é um cara que teve a ideia, ele consegue materializar o MVP, mas às vezes isso não é um demérito, tá, Almada? Assim, às vezes ele não é um cara de negócio, e tudo bem de não ser um cara de negócio, né? Cada um com as suas habilidades, nós éramos em 4 sócios, cada um cuidava de uma coisa. E ótimo, é isso, são complementares. Por que é importante ter um cara de negócio? Porque é o cara de negócio que vai fazer o negócio tracionar efetivamente. E a startup precisa tracionar. É a máquina de venda, né? É a máquina de venda. E é importante ter isso, né? Então, assim, isso é uma das coisas que eu aprendi muito forte. Não só para startup, mas negócio todo. Produto que não vende, não faz sentido. Então, assim, então essa questão de resultado, ela é super importante, é o que deu todo o combustível para que empresas maiores que queriam entrar nesse mercado de privacidade começaram a olhar para ver quais eram as empresas que estavam, né, com uma maturidade interessante, e a Tivit tinha acabado de montar um braço de venture capital para justamente ir para o mercado para fazer algumas aquisições. A Privily foi a primeira empresa a ser adquirida por esse braço de investimento. De venture capital. Depois eles adquiriram mais umas 7, 8 empresas, se eu não me engano, todas na mesma linha de raciocínio. Sim. E foi muito legal, né? Eu falo que... Agora, não é sorte, né? Foi uma estratégia que vocês elaboraram. Exato. Que eu tenho um amigo que fala que sorte é uma equação matemática. Deve estar me ouvindo, Vitão. E ele diz que é oportunidade mais competência, né? Essa é a fórmula. Eu falo sempre isso também, viu, Almada? Porque eu acredito em sorte, mas sorte é isso, assim, sorte para mim é 50% aparecer uma oportunidade. Isso você não tem controle sobre isso. 50% é você estar preparado. Isso você tem controle. Então, se você está preparado, você está fazendo a sua lição de casa, você está gerando receita, você está crescendo, você está reinvestindo na tua empresa, você está fazendo as coisas acontecerem, a hora que pinta a oportunidade é você. Isso não só para startup, para a vida. Às vezes você está no mercado de trabalho, você quer galgar um cargo executivo, o que você está fazendo para se preparar para essa oportunidade, né? E aí, a hora que pinta a oportunidade, você tem a tal da sorte, né? A governança, risco e toda essa questão de GRC, vocês já tinham isso bem organizado na Privily? A gente, olha, vou te ser bem sincero, assim, isso daí também é um aprendizado, tá? Sim. Tem muita gente de startup que fala o seguinte, vamos crescer
e processo a gente vê depois. Isso é um risco. Por quê? É importante crescer. O problema da startup é que ela cresce, é um Big Bang. Cara, a gente fez, poxa, um número absurdo de crescimento. A gente fez aquela curva do J de crescimento rápido. Muito rápido. Muito rápido. Então, só que em algum momento você tem que parar para rever alguns processos, porque, poxa, você precisa ver, eu vou vender para caramba, como é que eu entrego? Como é que eu, né, como é que eu escoo a minha venda, né? Como é que eu atendo os meus clientes? Então, você precisa estar minimamente preparado para um crescimento. E aí, alguns Então, processos você, como um cara tinha comercial, tinha que também olhar o back-office, olhar para trás. para trás. Você tem que olhar o como um todo, porque senão tem hora que você tem que tirar o pé um pouco. Porque senão você mata a tua Sim. linha de produção. Então, tem que ter um pouquinho dessa... E até no processo de venda, quanto mais governança você tem financeira, quanto mais processo, melhor organizado você tá com a parte jurídica, com a tua parte de entrega, com a tua parte de... melhor vai ser o seu processo de M&A. Melhor vai ser a junção com as outras empresas e a tua empresa vai... E os seus funcionários, as pessoas, elas vão sofrer menos nesse processo. Né? E aí um ponto que eu acho que é legal trazer de insight para a turma aqui, Legal. eu até brinco que existem os 4 P's do empreendedorismo, que é preço, praça, e aí vamos pesquisar que eu já lembro os outros P's. Mas eu trouxe 4 P's do sucesso, vamos dizer assim. O que é, quais são os fatores que eu identifiquei que são fatores realmente de sucesso para uma empresa ir para frente ou não? Então você tem que ter um produto bom, produto que resolva uma dor. Você tem que ter preço, importante preço. Hoje em dia, ninguém tem dinheiro para rasgar, Sim. né? Então, preço é importante. Pessoas, que você vai ter que ter gente para vender, você vai ter que ter gente para entregar, você vai ter que ter gente para dar suporte, você vai ter que ter gente para gerar o contrato, para fazer o faturamento. Então, pessoas é extremamente importante dentro desse processo. E processo. Processo é fundamental. Por quê? Porque às vezes você traz uma quantidade de negócios muito grandes e a tua empresa tem que dar vazão nisso, porque no começo você depende muito do boca a boca. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, assim, se você já, poxa, senão fica aquela coisa, ele me vendeu uma coisa que ele A não startup, entrega. ela Né? vive nesse início de relacionamento, É do isso. contato, porque é aí que ela entra no growth, como você falou, isso. para uma outra Para poder etapa. escalar. E aí, processo é importante até para você poder escalar, porque uma das características de uma startup é escalar. Então, como é que eu escalo o meu negócio? Se você não tem um processo, é difícil de escalar. Qual que é a sua dica, então, para esse crescimento e buscar novos horizontes? Então, você que é um cara que atua e investe em startups, né? Que insight você poderia dar para quem está nos assistindo exatamente para fazer esse crescimento vertiginoso? E como é que você, na Prively, vocês estavam prontos para isso? Então, eu acho que são vários fatores, tá? Sim. Vocês tinham esses 4 P's que você A citou? gente tinha os 4 P's. Vocês tinham esses 4 P's. Não todos bem estruturados, e aí você sofre um pouco, porque qual é o ponto? Não é que a sua empresa não vai crescer, não vai escalar se você não tiver, vai escalar, mas você sofre mais. O produto era bom. O produto era bom, a gente tinha preço, Tinha preço, a as gente tinha pessoas. pessoas boas, E aí o teve que trabalhar o processo. tivemos que trabalhar o processo. É isso. Então, assim, buscar, primeiro, pessoas que já passaram pelo processo. Às vezes, você trocar uma figurinha com quem já passou, você já encurta um pouco das dores, né? Legal. Você ter uma pessoa de negócio junto na sua startup é fundamental. Justamente por conta de escalar, né? Você fazer boas parcerias. Uma startup, ela cresce muito com parcerias. A gente, em startup, não tem muita concorrência. Você diria, então, que ao invés de o exit, como você fez um M&A, foi muito melhor, no caso, ter feito um M&A com a Activity, porque a Activity trouxe essas coisas para vocês? Exato, é onde eu ia chegar. A questão da parceria, mas quando você se alinha a uma empresa maior que tem um poder financeiro, computacional e de pessoas, que aí você joga para outro nível. Por exemplo, eu na Prively, eu tinha, no começo dela, tinha um vendedor, eu. E os outros sócios vendiam. Quando eu vou para Activity, eu tenho 100 vendedores na América Latina. Como é que eu não escalo isso? Que é isso. Entendeu? Então, assim, e outra, assim, falar que você tem uma base de clientes gigantesca, né? Você tem todo um ecossistema forte que pode te ajudar. Ah, mas eu não tenho uma empresa que comprou, não tem problema, tem investidores. Então, às vezes você vai captar investimento no mercado, às vezes tem muitas empresas, ou até VCBs, né? Que é o próprio ENIAC,
que pode justamente ajudar nesse processo. Né? O Alexandre, a Activity, quando ela fez o programa então de Venture Capital, vocês foram procurados ou vocês procuraram a Activity? A gente já tinha participado de algumas rodadas de investimento, a gente foi acelerado pela Ace Startups, e a gente tinha participado de algumas rodadas para captar investimento, e uma dessas rodadas, algumas pessoas técnicas da Activity já tinham ouvido algum pitch nosso. E já tinham levado para dentro dizendo, olha, não existe algumas empresas assim assado. E aí teve um contato por parte da própria Activity, né? Então já tinha eles estavam olhando para o mercado e aí começaram a cereja do bolo era o que? Era cibersegurança que vocês tinham na Prively que chamou a atenção da Activity? A cereja era privacidade. Privacidade. Porque como a nossa solução ela era focada para atender um mercado novo que estava entrando num hype em 2019, 2020, por conta da lei, a gente era uma empresa que já tinha uma solução que já resolvia vários problemas relacionados à lei. E a gente já tinha clientes, a gente já estava tracionando. Então... a lei, quando você fala, é LGPD. É LGPD, exatamente. Então, assim, a gente já tinha... E o que é interessante, né? A gente tinha concorrentes americanos que já tinham feito captações muito altas. Eu tinha um concorrente que estava valendo $2 bilhões. Que legal, por exemplo. Então, isso é legal. Isso também é legal para quem tá... Você tá no lugar certo, fazendo as coisas certas, isso, né? porque no final do dia, esses grandes concorrentes, eles acabam te ancorando muito bem. Porque quando você olha sob uma ótica de investidor... O mercado que você pode atender e alguém que já está atendendo, alguém que já está valendo muito dinheiro, cara, a possibilidade de eu valer muito dinheiro é grande. Que legal. Entendeu? Então, assim, é bom, por isso que eu falo, concorrente é bom, concorrente não é ruim, concorrente é bom. E aí começa a surgir outras empresas no mercado também querendo atender esse mercado. Então, assim, e aí a Activity tinha 2 caminhos. Ou ela desenvolvia uma solução que ela poderia ter desenvolvido por conta de todo o poder. Tem dinheiro para isso, fazer. E às vezes, mas às vezes assim, às vezes a empresa não quer, porque uma das estratégias de crescimento de uma empresa gigante, às vezes não é, porque leva tempo, leva 1, 2 anos até você fazer e tal. Às vezes você cresce muito mais rápido já comprando uma empresa num estágio mais inicial e acelerando essa empresa e fazendo ela ganhar força, gerando receita e tudo mais, do que você mesmo ter que ir lá. É o que o mercado tem feito, as grandes empresas têm feito isso. Bacana, pra gente encerrar esse nosso primeiro bloco, a gente já metade do nosso podcast aqui passa rapidinho, né? É verdade. A sua formação inclui experiências com redes de computadores e também práticas de governança. Como esses conhecimentos influenciam sua visão sobre a integração entre tecnologia e segurança no ambiente corporativo? Eu acho que é bem legal para você fechar aí o seu bloco sobre você e a sua jornada. Legal, Amado. Assim, isso daí eu digo que foi, para mim, é um fator diferencial. Por quê? E até, vou dar uma dica até para quem está escutando, né? É muito comum o pessoal entrar com uma camada muito técnica, que é importante. Mas, ao longo da nossa vida profissional, eu venho dessa carreira muito técnica, né? E o GRC ele me ajudou a olhar para uma visão mais negócio, porque o risco, governança, risco, está muito relacionado à estratégia da companhia, os riscos. Por exemplo, você pega um varejo que só vende no físico, ele quer ir para o online, existem riscos relacionados a isso. E o GRC trata isso. Então, quais são as ações que a gente vai para o online, diminuindo os riscos para que a gente possa ter mais sucesso? Então, a gente olha para negócio. Né? Quais são os compliance que precisa ter para poder ir para o online sem ter tanta dor de cabeça. Sim. Então, essa junção do técnico com uma visão mais de negócio, isso me deu uma musculatura interessante para esse momento de vida que eu tô agora. Por quê? Porque eu consigo navegar bem com o time técnico e entender ali nos bits e bytes algumas coisas e discutir com a galera de desenvolvimento e tomar decisões técnicas, porque é isso, na posição que eu tô, eu tenho que tomar decisão o tempo todo. Nós vamos para a tecnologia A, nós vamos para a tecnologia B, qual que é o benefício, qual que é o malefício. E a parte de governança, risco e compliance me dá uma visão de gestão de riscos muito importante. Por quê? Porque na posição de executivo, você assume riscos o tempo todo. E o grande segredo é isso. Em startup é isso. Eu vou assumir risco o tempo todo. Cara, eu vou queimar meu caixa para poder alavancar a empresa. É um risco que você está assumindo. É um risco que você está assumindo. Eu vou investir em marketing. Eu tenho R$1 para gastar. Eu vou investir no produto, vou investir em marketing. Você precisa fazer uma análise sobre isso. E aí, todo esse background, tanto técnico quanto de governança, risco, compliance, processos,
me ajuda a tomar melhores decisões, para saber para onde que a gente vai direcionar a companhia ali, para a gente poder ter os melhores resultados, minimizando o máximo de risco que a gente possa ter, para a gente poder ter mais sucesso. Você falando, Alexandre, eu estou pensando aqui, eu lembrei agora, impossível não lembrar, quando na sua fala, eu lembrei dos Steves, né? O Steve Jobs e o Steve Wozniak. Então, um era técnico, mas não sabia, e o outro era extremamente comercial, um águia, né? Que dava nó até no Wozniak. Ele adorava as coisas, né? O Jobs morreu e o Wozniak gostando dele, mesmo com as coisas erradas que ele fazia. Mas era um cara comercial, né? O Jobs era um cara super comercial. E você sabe que hoje em dia... Isso é uma dica para quem é da área técnica, então pegar um pouco dessa cancha comercial, né? Porque é famoso, CTO não fala, CTO de cabeça baixa. Ao contrário, não pode ser hoje, isso, hoje né? o CTO ele é muito mais um cara de negócio do que um cara técnico. E assim, mesmo o vendedor hoje, mas eu sou vendedor. Cara, você é vendedor, você tem que descobrir, você tem que fazer uma formação mais técnica, entender um pouquinho mais detalhe, porque hoje a venda, ela é uma venda técnica. Já foi o tempo do vendedor só de relacionamento. Vamos almoçar, deixa eu te visitar, deixa eu te explicar, e o cara só mostra superficial. Preciso saber um detalhe mais profundo. O cara traz um especialista. Às vezes não tem o tempo de trazer um especialista. Isso mudou, né? Mudou. Então você precisa conhecer um pouco mais tecnicamente o teu produto. Óbvio, às vezes não dá pra você escovar o bits e bytes e tal, mas você precisa entrar para entender exatamente qual a dor do cliente, para ele saber, olha, isso daqui é bom para você, isso daqui não é bom para você. Que legal. E aí você poder direcionar melhor o cliente que ele precisa. O ENIAC, por sinal, você fez parte de um grupo que está revendo os cursos técnicos e trazendo um pouco essa pegada, né? O ENIAC está reformulando completamente as suas grades curriculares e pegou um grupo de pessoas de mercado para trazer um pouco essa dinâmica, né? O ENIAC é sempre preocupado com isso. Cara, o ENIAC, assim, eu sou suspeito para falar do ENIAC. Eu tenho um carinho gigante pelo ENIAC, eu torço muito pelo sucesso do ENIAC. Sempre torci. Fico muito feliz com as conquistas. Acabei de ver que o ENIAC nota máxima no MEC, já abrindo medicina. Eu tô super orgulhoso do ENIAC. Odonto também. É. Eu fico muito feliz porque, assim, quanto mais o ENIAC prosperar, melhor o meu currículo valoriza. Eu sou bonzinho. Com certeza. Mas eu tive a oportunidade, eu sou muito grato por isso, né? E eu acho que a gente tem que... Eu acho que a gente, na vida, tem que ser grato pelas coisas, né? O ENIAC, ele me ajudou em toda a minha formação técnica. Eu cheguei onde eu cheguei porque eu tive esse preparo. E aí a gente começou a perceber isso, né? Foi até uma demanda do professor Rui e falou, olha, eu queria trazer o curso, deixar os cursos de faculdade, tecnologia, mais próximos do que o mercado precisa. Legal, porque, e eu acho que isso é fundamental para o ENIAC. Isso o ENIAC, ele tá de parabéns, porque... Às vezes o ENIAC tem o business de colocar o aluno, né, de ensinar o aluno, de dar uma formação, uma base para o aluno. E colocar esse aluno no mercado de trabalho, o que a gente vai estudar, né? A gente vai estudar porque a gente quer arrumar um emprego. Os nossos pais falavam, quer ser alguém na vida, vai estudar. O ENIAC tem essa responsabilidade de fazer com que as pessoas sejam alguém na vida, né? Hoje eu sou alguém na vida graças às formações que eu tive, não só no ENIAC, e as outras escolas onde eu passei. Então, por que não a gente aproximar? E aí... Eu, como o professor Mauro, com outras pessoas aqui, até você fez parte, a gente deu uma atualizada realmente na grade dos cursos para trazer mais para a realidade. E aí a formação técnica me ajuda e a formação de negócio me ajuda para entender. Olha, cara, porque às vezes você coloca um profissional no mercado que ele estudou uma linguagem de programação e o mercado está pedindo outra. Como é que esse jovem vai entrar no mercado de trabalho, né? Então, sensacional. É importantíssimo, né? A gente poder repactuar isso daí e ter essa oportunidade de retribuir. A gente agradece demais. Você está sempre por aqui. Agora a gente vai para uma segunda parte que a gente vai falar um pouco mais técnico, falar de segurança de informação, o impacto da privacidade, que é a sua praia nesse mundo dos negócios. E a primeira pergunta, Alexandre, a gente vai falar sobre tendências, né? Ou macro tendências, como você achar melhor. Como você enxerga a evolução das demandas por cibersegurança e privacidade de dados no contexto atual e quais as mudanças você acredita que ainda vão transformar o setor, pensando em tendências? Olha, a gente tem vários desafios atuais, né? Como a gente comentou no bloco passado, eu acompanhei desde praticamente do início em segurança da informação. E mudou muito, né? E tem a tendência a mudar muito mais. Hoje a gente está falando de inteligência artificial para negócio, né? E é sempre isso. A tecnologia ela surge para atender uma demanda de negócio.
Só que, infelizmente, as pessoas acabam usando a inteligência artificial para outras coisas que não são necessariamente para atender alguma coisa de negócio. Então, por exemplo, tem muita gente usando inteligência artificial para cometer fraude, né? Aquelas famosas as fraudes do WhatsApp, que antes alguém mandava uma mensagem ou mandava um áudio e agora a pessoa manda um vídeo do teu filho pedindo, ou manda um áudio com a voz feita na IA do teu filho passando ali por um sequestro e várias outras coisas, né? E tudo isso está relacionado de alguma forma à segurança. E aí, no caso de empresas, agora está muito comum ataques de ransomware, por exemplo, que muitas vezes um ataque de ransomware, para quem não sabe o que é o ataque de ransomware, é um ataque de sequestro de dados. Então, um hacker, ele invade uma empresa e ele criptografa bases, computadores, e ele fica com uma chave. O que é criptografar, para quem não entende o que a gente está falando? É embaralhar as informações da forma que, para desembaralhar, você precisa de uma chave. E quem tem a chave sou eu. E aí eu te cobro um preço para te dar a chave, para devolver essa chave. E aí é muito comum esse tipo de ataque. E aí qual é o problema disso? A fragilidade que muitos hackers exploram é justamente um funcionário que clica num link que veio de um e-mail, que é o tal do e-mail phishing, que antigamente era um e-mail fraudulento, muito parecido. Promoção Black Friday, a gente tá em tempo de Black Friday, né? A Black Friday, televisão de 10 mil reais agora por 500 reais, compre agora, clique aqui. Gente, primeira regra, né? Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis, você fala sempre isso. É isso, não existe almoço grátis. Se você tá pesquisando a televisão, você sabe que a televisão custa 10 mil reais, ou 8 mil, enfim, não vai custar 500. Vai custar numa Black Friday de 10 mil, vai estar por 9.999, né? Mas não vai estar 500 reais. Então, assim, e aí muitas vezes as pessoas acabam clicando por maneira mais inocente e aí acabam abrindo oportunidades para que esses hackers entrem na empresa e passem a atacar e obter informações. Então está cada vez mais sofisticado e a IA tem ajudado muito isso. Então hoje em dia a gente está vivendo uma era de IA contra IA, porque o time de segurança também está tendo que usar a IA para combater a IA de malfeitores, né, de hackers. Então assim, a gente está vendo uma nova era da IA muito forte aí com segurança, a gente está vendo uma onda de ataques muito fortes. Isso são tendências. E aí quando a gente fala de segurança da informação, é interessante esse dado, né, até para a escola. Hoje, falta profissional de segurança da informação no mercado. Olha. Saiu uma pesquisa global, se não me engano, acho que foi da KPMG ou de alguma Big Four, que da demanda mundial, o mercado tem 4% de profissionais. Então, os alunos do NA que estão te assistindo aí, você pode olhar para a câmera da verdade e dar a dica aí. Pessoal que está me assistindo, foca em segurança da informação, que é um grande mercado. É um mercado que está em ascensão, é um mercado que tem muita oportunidade. Eu fiz até uma pesquisa para vir aqui. Se você digitar no LinkedIn, que é uma rede social focada em questões mais profissionais, e pesquisar lá na parte de jobs, na parte de vagas, segurança da informação. Tem 457 oportunidades. Pesquisei hoje. Hoje, olha que legal. 457 oportunidades de analista, só para uma necessidade. Aí tem consultor, tem gerente, tem coordenador. São milhares de vagas nessa área. Milhares de vagas. Então, assim, se você está procurando uma área que paga bem, que tem muita oportunidade, que assim, é uma delícia de trabalhar, e eu falo com propriedade porque eu tô aí, fui picado por esse bichinho há mais de 8 anos atrás, é uma grande oportunidade. Então, assim, até para o ENIAC investir em cursos de formação. Sem dúvida. E até pós nesse sentido, e tudo mais especializar. O Alexandre, você falou, e eu posso até estar falando errado, eu quero que você me corrija se eu estiver falando errado. Mas acho que um grande divisor de águas foi o marco legal disso. Então, vamos falar então de legislação, compliance, e aí como é que você vê o impacto da LGPD e outras leis de privacidade, existem outras, mas aqui a LGPD ficou a mais famosa, né? Na forma como as empresas precisam operar e quais as práticas de segurança você considera indispensáveis nesse cenário. Perfeito. Eu tô certo nessa minha fala que é um divisor de águas a LGPD? É um divisor de águas, assim, privacidade é um caminho sem volta. Privacidade é um direito fundamental hoje, tá na Constituição. E a lei, ela é uma obrigação para todas as empresas. Todas as empresas que tratam dados ou que coletam dados no território nacional, elas são obrigadas
a estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. E a lei, ela traz... As empresas não estão respeitando, estão sendo multadas? Estão. Ainda existe um movimento que ainda precisa de um pouco mais de ações por conta da autoridade nacional, que é o órgão fiscalizador, porque falta gente. O Brasil é um país, né, de extensões muito grandes. Continental, né? Continental, e aí a fiscalização ela se torna um pouco mais complexa, mas não é porque também, eu sempre falo, Amada, não é porque eu não tomei multa que eu não vou colocar o cinto de segurança, né? É verdade. Entendeu? Por quê? Porque o benefício maior do cinto de segurança não é evitar a multa, é proteger a minha vida. Então, quando a gente fala do compliance, por exemplo, com uma lei, é a mesma prerrogativa. Não é porque a autoridade não vai me multar que eu não vou trabalhar a privacidade das informações que o meu cliente forneceu a mim. Porque num ataque hacker, por exemplo, se esses dados são expostos, eu posso sofrer uma multa perante a lei, e a multa ela vai de 2% do seu faturamento, limitada a 50 milhões. Então você pode ter um impacto financeiro muito grande. Sem falar que, mais do que o impacto financeiro, a maior preocupação das empresas é o impacto de imagem. Imagine um banco que tem ali os seus dados de clientes vazados. Qual a confiança que você vai ter para usar esse banco para fazer... De novo, vem aquele negócio, se tivesse uma pesquisa, provavelmente segurança vai ser o primeiro item. Tá. E privacidade não anda sem segurança, porque como é que eu faço a proteção do dado? Com segurança da informação. Que são as técnicas que a gente usa para proteger o dado que está no banco de dados, para justamente dar resiliência para a empresa, porque o ataque ele vai acontecer. O que a segurança faz? O ataque vai acontecer. Só que como que a empresa ela sobrevive a um ataque? Porque não tem segurança 100%, não dá para eu ficar 100% seguro, diminuir 100% do meu risco. Algum momento vai acontecer, só que como que a empresa está preparada? Como está essa resiliência para ela ter o ataque e ela continuar operando e continuar trazendo confiança para os clientes que usam? Todo esse modelo de governança. Olha, eu invisto em segurança, eu invisto em controles, eu invisto no compliance com a lei, eu protejo as informações, eu uso somente as informações que eu preciso, mas infelizmente aconteceu, ok, mas eu faço a minha parte, e é isso que a lei pede, que você minimamente faça a sua parte, que você proteja, porque sabe qual é o ponto? Antigamente, e dado hoje, é dinheiro, né? A gente fala que dado é o nome do petróleo, né? E é fato. Empowerment, né? Que a gente fala, é poder. É poder, porque... e dado vale dinheiro. Imagina só, eu dou sempre esse exemplo. Imagina que você acabou de entregar um prédio. Você sabe que todo mundo vai começar o quê? Fazer reforma. Vai ter que colocar piso, vai ter que colocar janela, vai ter que colocar móveis. Imagina se eu pego essa base dos futuros clientes e vendo para você que é uma empresa que fornece armário embutido. Armário embutido. Cara, se você conseguir vender 10% ali, você fez um dinheiro. Então, assim, lead quentes. É lead quente. Então, assim, essa informação vale dinheiro. Se você autorizar que a empresa compartilhe, tudo bem, a lei prevê isso. Não é que não pode usar. Você pode usar, desde que você tenha visibilidade do que está sendo feito, do que está sendo compartilhado, e você autorize esse compartilhamento. Agora, o que não pode é um compartilhamento clandestino, como era feito antigamente. Antigamente compartilhava um monte de dados, só que você não tinha para onde recorrer. As pessoas compravam, né, para você poder mandar e-mail. Quem nunca, né? Acabou de colocar um chip de uma operadora, já te ligavam para oferecer plano da outra operadora. Falei, cara, mas acabei de habilitar meu plano. Né? Loucura. Como que isso acontecia? Então, na prática, só que agora tem a lei. Então, se você se sentir lesado, pressionado, você pode abrir uma reclamação na autoridade nacional e ela vai investigar, ela vai avaliar, e se essa empresa estiver irregular, ela vai ser multada, simples assim. E isso é importante. E aí, só que agora, só para concluir esse ponto da privacidade, nós estamos vivendo, na minha visão, nós estamos vivendo o momento de privacidade agora como era segurança da informação 18 anos atrás. Que ainda, por conta das fiscalizações, ainda é uma coisa meio que... cara, vamos fazer, é importante, mas vamos com calma, né? Que era o caso de segurança da informação lá atrás. Agora, com um monte de ataque, quando tiver um monte de fiscalização, punição, e aí as pessoas vão ter um pouco mais de preocupação. Mas é o que eu volto a dizer. Não é porque a gente não foi multado que a gente não vai colocar o cinto de segurança. Gostei muito dessa sua fala. Ô Alexandre, agora vamos falar, você falou de IA versus IA, né? E a automação cada vez tem ganhado mais força, né?
elas impactam também a segurança da informação, então, nesse sentido. E como você tem observado essa relação no desenvolvimento de projetos em que você trabalhou exatamente experiências suas pessoais desse IA versus IA, da IA pelo lado do bem, já que ela está sendo trabalhada pelo lado do mal, né? Em todos os sentidos. Como é que você vê, então, a IA nesse mundo, então? E muita gente hoje está estudando IA, está se interessando por IA. Então, fala um pouquinho da IA dentro da segurança da informação, da privacidade e tudo mais. Então, o que a gente tem muito hoje, por exemplo, você pega hackers e eles usam a IA para já escanear algumas vulnerabilidades, ter acesso a informações de fragilidades daquela empresa para poder atacar, mas os softwares de proteção também usam IA. Então, se o software ele percebe que o cara está tentando explorar uma porta e está tentando ir por aqui, por ali, ele correlaciona essas informações e aí ele já pode tomar uma decisão de fazer um bloqueio, por exemplo. Então, aí acelera então a tomada de decisões. Acelera muito nesse processo. Porque vocês têm uma experiência nesse sentido? Você tem essas tecnologias de hoje, né? Você tem, por exemplo, CIEMs, que são tecnologias que correlacionam informações para saber se alguém está tentando te atacar. E aí, isso daí, ela pode até tomar uma decisão por conta do operador. Então é uma IA generativa, ela tá aprendendo, é isso? Aprendendo, exato. E aí ela pode ir tomando decisões com base nessas experiências que ela aprendeu, e aí vários outros aspectos, por exemplo, em privacidade mesmo. Às vezes você tem um atendimento de uma solicitação, e aí conforme você vai atendendo solicitações, ele vai criando um banco de dados de inteligência, e aí numa outra solicitação a própria IA já pode fazer a resposta. Então você tem um ganho operacional muito grande de usar a inteligência artificial, porque a IA é muito isso, né? A gente sempre fala que no mundo de negócio, ou você tem um aumento de receita, você tem uma redução de custo, ou você tem um ganho de eficiência. Exatamente. Então a IA, ela traz muito esse ganho de eficiência. Às vezes você tem um operador humano que consegue atender 10 solicitações, ou consegue olhar para 10 sistemas. E uma IA, ela consegue olhar para 100, 1000 sistemas ao mesmo tempo e consegue correlacionar essas informações e trazer um resultado muito mais preciso para você ir no cerne do problema, né? Então a IA, ela ajuda muito nesse aspecto. E a IA é um caminho sem volta. Ainda estamos muito num hype da IA, que agora começou a popularizar porque popularizou, né? Tornou-se acessível, né? Então qualquer um tem na palma da mão. Então, e aí tá virando um problema a questão da IA, porque muitos colaboradores estão pegando informações da empresa e estão jogando num chat GPT, por exemplo, que está aberto. Isso. E aí você acaba não querendo, vazando algumas informações da empresa, porque o cara bota um documento lá para fazer um resumo, para fazer. E aí isso está virando também um problema dentro das empresas para os agentes de segurança tratarem, né? Às vezes a empresa quer inovar com IA, mas é interessante de repente que ela tenha uma IA mais corporativa, uma IA mais privada, que os usuários possam utilizar, mas de uma maneira mais segura. Ou seja, então esse mundo de IA vai ter um mundo de oportunidades então nesse mercado de IA também. Vai ter muita oportunidade. IA, segurança da informação são mercados do futuro. Falando então em mercado de futuro, em tecnologia aplicada à segurança, além da IA, quais ferramentas ou estratégias você vê como essenciais para proteção de dados no ambiente de trabalho moderno? Olha, hoje em dia, assim, eu costumo dizer que, infelizmente hoje, apesar de ter passado 18 anos, as coisas estão diferentes, mas hoje em dia a gente percebe que os problemas ainda são muito básicos, são muito de antigamente. Hoje em dia, os maiores problemas em segurança da informação ainda é a pessoa que clica lá no e-mail da promoção, dos phishings. Ainda é alguém que dá um privilégio num diretório onde tem uma informação que determinadas pessoas não deveriam ter acesso, ou de repente não atualizam sistemas dentro da organização. Então é importante você manter o sistema operacional das máquinas atualizados. O problema é quem está atrás do teclado, então. É o famoso BIOS, né? Mas o fato é esse, assim, a gente ainda tem, mesmo hoje em dia, problemas muito, muito, muito básicos ainda para resolver. A gente está falando de IA, de novidades, de acelerar esses problemas. Existem ferramentas que corrigem isso ou é treinamento mesmo existe. Que tem que ter? É um pouco de tudo. Você tem que ter uma parte de conscientização muito importante com as pessoas, porque as pessoas ainda são um elo muito frágil nessa cadeia, porque é isso, não adianta você investir numa parafernália tecnológica para proteger se a pessoa vai lá e clica no link que não pode.
Entendi. Entendeu? Então, isso não tem. Isso, como que você combate isso? Com muito consentimento, com muita conscientização, com treinamento, tem ferramentas. Hoje as empresas têm, por exemplo, soluções que simulam ataques de phishing na própria empresa. Faz parte do processo de consentimento. A Então própria pega empresa, a própria simula um phishing e o pessoal para o pessoal treinar a não fazer não isso. cair naquilo, para quando vier Igual antigamente a gente tinha segurança do trabalho, tinha lá a simulação de incêndio e tal, então hoje é na área de tecnologia. Que legal. Isso que legal, O ideal é que as pessoas façam isso de forma recorrente. E a maioria faz porque isso é importante. Que legal, eu não sabia disso não, que bacana. Bom, Bom, aí vamos então para fechar esse segundo bloco, né? Porque nós já estamos quase no final. Além de atuar como especialista e executivo, eu lembrava então que você também, nós falamos aqui, foi professor, né? Como é a experiência de transmitir todo esse conhecimento, aqui foi uma aula, e é uma aula que você está dando aqui para nós, novas gerações, a geração Z, que é complicada, é uma geração, volume, você já é pai, né? Sim. Pai de uma menina e vai chegar um menino, então você vai estar muito lidando com essas gerações, né? Quais são as principais lições que você considera fundamentais para quem está começando na área? Olha, sabe o que é legal? Você falou da aula. Da aula, ser professor ou ensinar alguém é maravilhoso, né? Você é professor, né, Omar? Você sabe o privilégio que é. E eu sempre falo que se você quer aprender sobre um assunto, aprenda para ensinar alguém. Que você aprende muito mais. Quando você vai aprender para você não olha tantos detalhes. Mas se eu vou aprender um assunto, vou aprender sobre segurança e informação para ensinar isso para você, eu vou prestar atenção em outros detalhes, eu vou estar preocupado. Será que a Almada vai me fazer uma pergunta que eu não pesquisei? E aí você acaba pesquisando muito mais e você aprende muito mais. Então, quando você tem esse privilégio de poder explicar para alguém, independente se você vai ser um professor efetivamente, ou se você simplesmente no seu dia a dia, você está ensinando para uma pessoa mais jovem que está entrando, cara, é maravilhoso, né? Então, assim, poder aprender, o aprendizado contínuo faz parte da vida. E aí, se eu posso dizer uma informação para a galera nova que está chegando, e eu já fui isso, a gente quando é adolescente, a gente acha que a gente sabe tudo, né? E eu acho que até alguns anos atrás eu imaginava que eu sabia muita coisa. Por exemplo, fiz o processo de M&A, aprendi um montão de coisa. Eu digo que o meu processo de M&A foi como se eu tivesse pago um MBA em Harvard, eu não teria aprendido tanta coisa como eu aprendi nesses últimos 4 anos. Que legal. Então a questão que eu deixo pra galera que tá escutando a gente é: tenha humildade. Vocês não vão saber tudo, não sabem tudo, ninguém sabe tudo. Eu tenho certeza que com o teu vasto conhecimento hoje você aprende um monte de coisa. Quanto mais sei que nada sei, é isso. Essa é uma frase que quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai realmente percebendo isso como uma realidade. Então, a gente está o tempo todo aprendendo e se permita aprender. O que dizem é que o sábio é aquele que sabe que não sabe de nada, né? Então, assim, Sócrates. Isso. É o Sócrates. Então, assim, a questão prática é essa. Então, assim, parta dessa premissa de que você não sabe nada, aprenda, seja humilde, procure estudar, procure transmitir o seu conhecimento para outras pessoas de vida. Esse negócio de antigamente tinha isso, né? Pra eu sou muito bom em uma coisa, só eu sei sobre isso, então eu não vou contar pra ninguém que aí meu emprego tá garantido. Isso daí é a maior bobagem que tem. Até para que você cresça na sua vida profissional, você precisa preparar o teu sucessor. Olha que interessante. Verdade. Né? Então eu quero ser gerente. Uma das grandes dificuldades das organizações familiares é preparar a sucessão. E hoje, nas organizações que já são privadas e totalmente estruturadas, também é preparar o seu sucessor, não no caso familiar, mas um sucessor, como você está colocando, né? Você é um diretor, ou você é um gerente, vai alçar um cargo de diretor, mas você tem que preparar alguém para ser o seu gerente, né? Porque senão você não vai fazer parte do seu time. É isso, porque senão você não sobe. Porque o que mais acontece por exemplo, olha, eu tenho uma vaga de gerente e o cara é um especialista. Às vezes o cara não vai para gerente porque não tem ninguém para fazer aquilo que ele faz na vaga dele. E aí você não tem oportunidade e você não consegue subir. Por quê? Porque você segurou tanto aquela informação que só você faz aquilo e aí você não consegue galgar novos horizontes. Então,
de vida. Uma das coisas que o mundo da inovação traz é a questão do mundo colaborativo, né? Então, Exato. a inovação aberta, o Open Innovation, tudo isso tem que mudar. As indústrias, por exemplo, é um segmento ainda que tem bastante dificuldade, porque ainda estão na fase do segredo industrial e tudo mais, e que a gente tem um processo de mudança. Por exemplo, o sistema bancário já é muito mais colaborativo. Quando o Itaú cria o Cubo, e o Cubo cria soluções para qualquer um, não só para ele, Itaú, então já mostra como muda um pouco na cultura da inovação. E a inovação é inevitável, né, Alexandre? Eu acho que vai ter que ter uma transformação nesse sentido. Alexandre, nós vamos chegar no último bloco nosso, o ping-pong de palavras. Legal. Passou rápido demais, né? Chegou a Passou hora mesmo, da gente falar sobre isso. Legal. E eu vou falar algumas palavras aqui e eu gostaria que você respondesse com a primeira coisa que vier à sua mente. Pode ser um conceito, não precisa necessariamente ser uma palavra, pode ser uma reflexão ou mesmo uma palavra-chave que você acha melhor. Tá preparado? Vambora. Vamos lá, então? Então vamos lá. A primeira é a tua praia. Privacidade. Privacidade, o caminho sem volta. Privacidade é conforme a tecnologia vai aumentando e a IA está surgindo, privacidade se torna cada vez mais algo fundamental. Porque a gente quer ter a nossa privacidade preservada, mesmo no ambiente computacional. Então, privacidade é um caminho sem volta e é um assunto global. Global. Perfeito. Inovação. Inovar é preciso, né? Não tem essa frase? Inovar é preciso. Inovar é importante para todas as empresas. É importante para a empresa que não inovar, ela não vai seguir no jogo. É isso. O resumo é isso. Quem não inovar, não vai seguir no jogo. E às vezes inovar não precisa criar algo novo. Às vezes você transformar um processo, transformar algo que você está fazendo em algo melhor, é inovar. Certíssimo. É isso. ENIAC. ENIAC é uma escola, é algo que é uma empresa que eu devo muito da minha formação. O ENIAC é interessante que a palavra ENIAC, para quem não conhece, né, foi o primeiro computador e o ENIAC computador, ele causou uma revolução tecnológica. Eu acho que é isso que o ENIAC representa, uma revolução. Agora no ensino, que está aproximando cada vez mais o aluno, o jovem, para as demandas do mercado, para as necessidades das empresas, colocando realmente profissionais de qualidade para o mercado de trabalho. E emprego tem, turma. Às vezes a gente está procurando lugar errado. Tem 457 vagas em cibersegurança. Olha só. Que você olhou agora, hoje. Hoje. Vim para cá. E só para analista. Só para analista. Segurança. Acabamos de falar. Segurança é um caminho sem volta também. É uma paixão. Para quem está nessa área, é apaixonante. E segurança hoje é tudo, né? Como tecnologia agora virou um fim, a segurança ela é estratégica para as empresas, porque a segurança é que garante a resiliência das empresas no possível ataque, né? Um possível problema. Então, hoje em dia não dá para falar em qualquer coisa. Eu vou comprar um carro autônomo. Qual que é a primeira palavra lá do Tesla? Segurança. Né? Porque alguém pode invadir o seu carro, tem essa teoria da conspiração, é uma tecnologia, alguém pode invadir o carro, pode te jogar no poste, sei lá, acontecer alguma desgraça. Então, segurança, ela é importante. Quanto mais a tecnologia avança, a segurança caminha junto. Startup. Startup é uma paixão. Eu acho que todo mundo deveria, na sua vida profissional, uma vez um chefe meu me falou isso, você tem que trabalhar numa pequena, numa média, numa grande empresa, numa big tech, uma multinacional, e você tem que trabalhar numa startup. Por quê? Você vira um profissional imbatível, meu amigo. Não há nada nesse mundo que você não faça, porque eu falo que empresa grande um varre, outro guarda a vassoura e o outro passa pano no chão. Na startup você varre, passa a vassoura no chão, passa pano, faz o café, enfim. Ainda vai na padaria comprar o pão. Então, assim, startup é uma escola e traz um novo conceito para o mercado. Dá uma mexida, né? Você pega o exemplo que a gente deu da Nubank em relação a bancos tradicionais. Mudou todo o cenário financeiro e a forma de se relacionar no mercado. E a gente pode dar outros exemplos como Airbnb, Uber e outras empresas aí que mudaram o jogo, né? M&A. M&A é uma escola. É assim, eu poder ter tido o privilégio de muito jovem ter participado de um processo de merger and acquisition, né? Para quem não sabe o que é a sigla, de aquisição e fusão de empresas, é muito interessante. É muito interessante porque para a vida, para a carreira, você aprende, você te dá uma outra visão de como o jogo acontece.
Porque uma coisa é você ter a visão como colaborador de como que funciona o jogo na empresa. Outra coisa é você ter a visão de empreendedor de como funciona o jogo na empresa. E outra coisa é você ter uma visão de como que é o jogo quando duas empresas se unem para jogar um game. Então, assim, Legal. é isso. Tecnologia? É o fim hoje. É a área fim. Hoje Isso é as bem legal que empresas... você falou antes, era meio, há Meio. 20 anos atrás, quando você começou lá no Boca 18 anos atrás, É isso. e agora é fim. É fim. Então, assim, tecnologia hoje está presente em tudo que a gente faz. Então, assim, para quem não gosta de tecnologia, eu tenho uma péssima notícia para dar. Porque é o futuro, né? A gente está vivendo esse futuro e daqui para frente a tecnologia tende a aumentar, mas para quem gosta de tecnologia, para quem está conectado, é um oceano de oportunidades. Oceano Azul. É isso. Igual o Oxo agora, eu vou falar Privale ou Privally? Privally. A Prively foi um presente na minha vida, né? A Prively, ela mudou meu jogo de vida, e eu sou muito grato a tudo que isso me trouxe, né, desse ecossistema. E tenho, assim, vou ter um carinho grande por esse filho, né? Esse filho agora já entrou na universidade, está crescendo, está se desenvolvendo, né? É um mix de sentimento, porque a gente praticamente vê nascer e aí vê se desenvolver, Verdade. e aí depois você vê crescer e vê tomar novos ares, mas é uma alegria que eu tive. Liderança? Liderança é a capacidade de você motivar pessoas para buscar um objetivo, né? E assim, liderar é um negócio complexo, mas é muito gratificante quando você vê as pessoas, por exemplo, se desenvolvendo. É muito interessante quando você pega, por exemplo, eu tive até um caso muito interessante, para contar rapidinho. Tem uma menina que foi minha estagiária há 15 anos atrás, hoje ela atua numa Big Tech numa posição de C-Level. Olha. Então você poder ver o quanto essa pessoa, e a gratidão que as pessoas têm, né? De entender que, poxa, me ajudou, me liderou, me deu direcionamentos, né? Porque liderar no final do dia é isso, é você dar direcionamento. É você dizer, olha, vamos junto e vamos pra lá. O caminho é lá. Às vezes pode ser que não dê certo, mas nós estamos juntos nessa. E isso é legal, né? Porque hoje em dia os modelos de gestão são diferentes. Não é mais como era antigamente. Hoje em dia não tem mais essa relação chefe-empregado ou empregador-empregado. Hoje tá todo mundo na briga. E startup te dá muito isso. Porque a startup ela te desconstrói muito nesse aspecto. Porque ao mesmo tempo que você tá lá na posição de executivo, você tá vendendo, meu amigo. Você tá fazendo uma campanha de marketing, você tá entregando, você tá dando suporte, você tá mexendo no produto. Então, você percebe que, cara, você tem que estar lá. Você tem que jogar aquele jogo e você tem que ajudar, liderar e direcionar aquelas pessoas para que a gente consiga obter os resultados. E agora a palavra para quem de 30 e poucos anos, o futuro. Futuro, olha, futuro. Não vale só a Deus pertence. Futuro cheio das frases, né? Mas o futuro, eu vejo assim, a gente está vivendo um futuro, né? Eu acho que as pessoas elas se preocupam, óbvio que a gente precisa olhar, traçar como vão ser os próximos 5, 10 anos, especialmente quando a gente está olhando para a empresa. Mas as pessoas elas estão esquecendo de viver um pouco do agora, né? E o agora também é importante. E é agora que a gente também constrói um pouco do futuro. Que legal. Né? A gente tem que pensar um pouco nisso, né? Quando a gente falou lá de sorte, Sim. o que é a sorte? O que é a sua sorte do futuro? Aí sai preparado agora. Para que quando vem a oportunidade, você tenha sorte. Então, óbvio que temos que olhar, temos que entender quais são os hypes, privacidade, segurança, quais são as tendências que o mercado está indo, blockchain, agora tem computação quântica, tem várias outras coisas interessantes que estão surgindo, que colocam também a segurança em outro patamar. Olhar para essas tecnologias, mas entender o agora. Como que eu preparo o meu futuro? Eu falo que é o alvo ao tiro, né? Não é o tiro ao alvo. Eu sei aonde eu quero chegar. Isso é importante, né? Para quem está ouvindo a gente, é importante que você saiba onde você quer chegar. Porque se você não sabe para onde você quer chegar, né? Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então é importante Alice. você saber onde você quer saber exatamente onde você quer chegar, para que você possa construir, né? Fazer esse cronograma reverso que a gente fala, cara, o que eu preciso fazer agora, depois, para poder chegar no futuro, né? Eu falo que eu não construí a minha trajetória profissional semana passada, eu vim construindo desde os meus 12 anos.
Isso aí. Não é? Que a gente contou aqui um pouco da história, passado pelo ENIAC, Isso mesmo. entrando em segurança. Então, poxa, são alguns anos aí construindo, né? Mas eu já sabia para onde eu queria ir, eu sabia que eu queria Você vive o viver seu da presente, tecnologia. mas pensando no futuro. Pensando no futuro. Então, o futuro é isso. É isso. Então, Alexandre, a gente está se encerrando mais um episódio do ENIACast, Inovação Disruptiva. Muito obrigado ao Alexandre Gasparino pela sua presença e por compartilhar uma visão tão aprofundada sobre segurança da informação e liderança tecnológica. Com certeza, o ENIAC e todos os nossos ouvintes se orgulham muito de sua trajetória e do impacto que você tem no setor. Queria te franquear a palavra para você ficar à vontade e dirigir uma mensagem final aí, as considerações finais depois desse nosso podcast. Legal. Incrível. Amada, obrigado de novo pela oportunidade da gente poder conversar e poder dividir. Aí a gente falou muito disso, de aprender a dividir. Então eu aprendi muito para poder fazer e dividir aqui com a turma. Para quem está escutando a gente, como mensagem final, para quem está pensando em empreender, empreenda. É muito gratificante empreender. Tem muitos desafios. Eu digo que você tem que ter muita resiliência e flexibilidade para fazer as coisas acontecerem, mas é muito gratificante. Você aprende muito com esse processo. Para quem não quer empreender, tá tudo bem também. A gente precisa, né, ter pessoas que são especialistas, ter advogados, ter outras pessoas que vão ajudar a gente a chegar aos nossos objetivos, né, e para a função que você escolheu, sempre buscar fazer o melhor. Tem uma frase do Cortella que eu gosto muito, né? Eu uso muito nas minhas palestras, que faça o seu melhor com as ferramentas que você tem, até você ter ferramentas melhores para que você possa fazer melhor ainda. Então, assim, eu acho que essa é uma mensagem muito legal para deixar aqui como uma mensagem final. Eu estou sempre à disposição, então quem estiver escutando, me acesse nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, né? Procura lá por Alexandre Gasparino, certamente vai achar fácil. Estou à disposição para bater um papo, para ajudar no que eu posso. E é isso, meu amigo. Obrigado, Só Alexandre. agradecer. Obrigado. Eu assisti já a palestra do Alexandre, é excelente, viu? Quem puder ter a oportunidade de assistir alguma palestra dele, sempre te enche de informação e conhecimento. Bom, e para você que acompanhou até aqui, não se esqueça de seguir o ENIACcast na sua plataforma preferida e deixar a sua avaliação. Se você tem sugestões de temas ou perguntas para nossos próximos episódios, mande para a gente pelas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal, e continue inovando. Namastê.